Você sabia que existe maçons no departamento penitenciário, na Secretaria de Segurança, no Estado, na máquina estatal como um todo? Será verdade que a maçonaria tem um plano maquiavélico de dominação? É verdade que os maçons se ajudam mutuamente, independente de qualquer coisa? Hoje, o Sindicância Entrevista conversa com ele, Luiz Miller, do canal Fatos Maçônicos, maçom grau 33 da Maçonaria do Brasil, e também ele foi chefe do projeto Orçamento e Financeiro do DEPEN na gestão anterior e também assessor penitenciário da CESP. Miller, conta pra gente aí, responde essas perguntas e diz qual que é da maçonaria no Estado, na máquina estatal. Olá a todos os assinantes aqui do canal Sindicância em 5 minutos, do meu ilustre amigo David Duarte. Então é verdade, eu trabalhei aí no sistema penitenciário, isso durante alguns anos, né, na área de projetos, financeiro, orçamento, com uma equipe muito fantástica, diga-se de passagem, também, né, trabalhei lá com o secretário de segurança, então tive uma oportunidade muito bacana, na verdade, né, de poder tentar colocar um esforço pessoal aí para colaborar com o sistema penitenciário. Então, é um aprendizado assim, muito bacana, né? E também faço parte da maçonaria, como o David falou, né? Faço parte da ordem maçônica há muitos e muitos anos, sou um escritor, tenho um canal no YouTube aqui também, né? Chama Fatos Maçônicos, né? Se você quer saber assuntos relacionados a essa temática que é a maçonaria, então me acompanhe lá, Fatos Maçônicos, né? Você só tem a ganhar. Então a questão aqui é a seguinte, né? Existe a realidade, né? Hoje nós vivemos aí na questão da época das informações, né? Época das informações e a época das confusões, né? Por conta, muitas vezes, até do overload de informações que existe aí pela internet, certo? E cabe, obviamente, a cada pessoa desenvolver um filtro, né? Porque as informações, elas estão aí, né? Acompanho aqui o canal Sindicância em 5 minutos, também o trabalho desenvolvido pelo David, que é fantástico nesse sentido de trazer esclarecimento com relação a essas questões aí ligadas basicamente ao sistema penitenciário, as questões jurídicas que envolvem todo esse universo, né, esse domínio do sistema penitenciário, né, procurando auxiliar as pessoas aí que estão até buscando, né, nesses últimos vídeos que ele colocou com relação ao concurso, enfim, né, esse tipo de coisa. Então, é um trabalho de fato assim que nós devemos entender como uma preciosidade, para falar a verdade, né? Por conta, às vezes, do tamanho da confusão que existe de informações, como eu falei. Então, cabe-se tornar-se um filtro, assim, pessoas que têm uma disposição assim, para fazer esse tipo de trabalho. Então, meus parabéns aí a todos que acompanham, porque isso é um fato interessante, né? Você ter um direcionamento, ter um filtro assim que já te ajuda bastante, né? Informações fidedignas, como eu sempre digo. E ao David, sem dúvida nenhuma, com relação à disposição, né, de trazer essas informações. Então, é isso, né? Então, maçonaria está dentro aí do domínio, como eu chamo, né? Do domínio das teorias da conspiração, certo? E é muito interessante que se a gente pegar e pesquisar, como eu falei, tem que ter o filtro, né? Se começar a pesquisar a respeito desse assunto, você vai constatar, na verdade, começa a se aprofundar que tudo é uma grande bobagem, muitas vezes, o que é falado por aí, né? Então é interessante, né? A maçonaria é uma escola, na verdade, é uma associação, é um grupo, certo? É um grupo que se destina à evolução, sabe? Não é uma religião como muitas pessoas pensam, né? Não existe adoração, não existe nenhum tipo de coisa nesse sentido, né? Então eu falo muito dessas coisas lá no meu canal, então reitero que você me acompanhe depois lá, Fatos Maçônicos, para você entender de fato do que se trata essa sociedade, né? Mas enfim, né? Você veja, aqui no nosso estado do Paraná, eu resido aqui em Curitiba também, né? Nós temos aí 11 milhões de habitantes, uns quebradinhos, né? Na maçonaria nós temos, quer ver, ó, nós temos em torno aí de 12 a 15 mil, sabe? Uns 15 mil irmãos aí, vamos pôr assim, né? É uma irmandade. Então, é um percentual muito baixo, na verdade. Isso é um reflexo basicamente aqui no Brasil, né? Nós não existem tantas pessoas, né, que fazem parte dessa escola de desenvolvimento, né? Se você for ver, a maçonaria é isso, é uma escola que busca aperfeiçoamento, né? Que o homem tem que buscar o seu aperfeiçoamento. Então, essa é a essência da questão, né? Por ser tão pouco assim,
muitas vezes, e tem essa questão da descrição, né, traz muita dúvida na cabeça das pessoas. Ah, mas existe um comando nisso daí no Estado? Existem maçons no Estado? Existem, sim, sem dúvida nenhuma, né? Só que você veja, a maçonaria aqui no Paraná, por exemplo, e no Brasil, de uma forma geral, ela é um pouquinho diferente até do que no mundo. Mas as características que nós temos aqui, você veja, por exemplo, na minha loja lá tem um torno aí de uns menos de 30 pessoas, mas uns 20, 30 mais ou menos, um é funcionário público, certo? Se você pegar a grande maioria, existem funcionários públicos? Sim, existem, como existem dentistas, como existem advogados, como existem psicólogos, enfim, todas as profissões que você possa imaginar estão dentro da maçonaria, né? E isso desde os primórdios da sua formação lá na Inglaterra, né, em 1717, enfim, né? Então, as mais variadas profissões acabam comungando ali dentro, né? Não existe nada nesse sentido que direcione. Então é muito heterogêneo, é um grupo muito heterogêneo, para falar a verdade. E com certeza também existem funcionários públicos, né? Tem em mente que, por exemplo, né, fazendo uma comparação, a gente nunca pensa muito nisso. Ah, o cara é maçom, por exemplo, o cara tá no estado. Pô, mas daí vamos fazer um apanhado. Ah, aquele cara é um lutador de jiu-jitsu, por exemplo. Ah, aquele cara é um lutador de Muay Thai. Aquele cara é um lutador de karatê. Ou não existe esse percentual. Só que você vai ver que é muito pequeno, né? Mas as pessoas têm, o que eu quero dizer, na verdade. Ah, aquele cara é um muçulmano. Ah, aquele cara é um evangélico, é um católico romano, enfim, né? Se começar a separar as pessoas em categorias, como eu fiz aqui, muito grosseiramente, na verdade, vai ver, existem maçons, existem praticantes de artes marciais, né, e cada um com a sua peculiaridade, existem as mais variadas religiões, e cada uma com a sua peculiaridade, não entrando na essência da natureza de cada uma desses domínios, como foram citados aqui, né? Mas se você for pegar, é muito heterogêneo, o ser humano é muito heterogêneo, né? E os maçons são poucos, na verdade, mas existem, né? Existem, né? Mas o percentual é muito pouco e não existe uma hegemonia, né, nessa questão. O pessoal pensa que maçonaria é uma coisa só, não, é muito complexo isso daí, né? É muito heterogêneo, né? Para entender, por exemplo, essa questão que eu estou tentando transmitir, né? Você pega assim a questão do cristianismo, por exemplo. Não, reitero, né? É que o exemplo é muito mais fácil da gente entender, né? Reitero que maçonaria não é uma religião, não é uma espécie de religião, não existe adoração, é uma escola. Entenda-se como uma escola, que isso seria a definição mais interessante, né? Acho que mais precisa com relação a isso daí, né? Mas se você pega uma religião, por exemplo, o cristianismo, né? Você vê que existem basicamente duas correntes, os católicos e os protestantes. E numa última estatística feita, só de correntes católicas no mundo existem mais de 200, sabe? Correntes protestantes é incontável, né? Incontável. Cada corrente ali, ela acaba desenvolvendo suas características peculiares, certo? Então você veja, é muito heterogêneo. Objetivos e tal, né? É muito heterogêneo isso daí. A maçonaria é muito parecido nesse aspecto, né? Nós temos aqui no nosso estado aqui 3 correntes, certo? Existe uma amizade, uma irmandade com relação a isso daí, um alinhamento no que tange os objetivos da maçonaria, as questões morais envolvidas, isso daí sem dúvida nenhuma existe esse tipo de coisa, certo? Mas não existe uma hegemonia, né? Estamos alinhados com algumas ideias e vamos trabalhando cada um no seu quadrado, como a gente fala, né? E assim vamos tocando a vida, né? Então, por conta disso daí, a segunda pergunta que foi, existe um plano maquiavélico? Não existe. Não existe um plano maquiavélico, né? Não existe nada nesse sentido. Talvez, e é interessante, talvez nessas questões mais ligadas ao auxílio à sociedade, né, às obras de caridade, existe uma hegemonia e talvez uma força conjunta para auxiliar. Mas fora isso, assim, é improvável, né? Não existe esse tipo de coisa, não existe um direcionamento. Por exemplo, o grão-mestre não é que nem um papa, por exemplo, é um cargo administrativo, é um cargo eletivo também, né? Como eu falei, existem 3 correntes no nosso estado e eles são as pessoas que dirigem essa associação que é a maçonaria, né? E existe uma ajuda mútua independente? Não existe. Como eu falei, né? Se você observar, na verdade,
pegando aquele exemplo do começo, se você vai pegar no estado, por exemplo, pessoas que praticam jiu-jitsu, né? Ou pessoas que praticam karatê, ou enfim, qualquer tipo de arte marcial. Se você sabe que uma pessoa pratica determinada arte marcial, que é uma peculiaridade muitas vezes, né? A mesma que você faz, por exemplo, opa, que legal, que bacana, né? Você começa a criar um laço de amizade, certo? Ah, de repente aconteceu determinada situação, pode ser que dentro das suas possibilidades você queira ajudar a pessoa, né? Por essa afinidade, né? Porque você sabe que essa pessoa tenha mais ou menos o mesmo alinhamento de ideias ou comportamento que é nato, né? É natural daquela arte marcial, como o exemplo aqui citado, né? Mas existe ajuda com relação a independente de qualquer coisa com relação a isso? Não, não existe, não existe. Não, isso aí não existe obrigatoriedade, né? Com relação a isso, como eu falei, a maçonaria ela se coloca como uma ordem de liberdade de pensamento, a princípio também, né? Então não existe obrigatoriedade, subserviência com relação a isso. Tem que se ter isso em mente, né? Você ajuda, né? Porque você conhece, já sabendo que a pessoa faz parte daquela linha, como eu falei, que o jiu-jitsu, que tem as suas diretrizes, que tem todo um contexto que envolve essa questão. Por exemplo, você pode se sentir alinhado, é simpático àquela pessoa, né? Conhece mais ou menos ali como ela deve pensar, mais ou menos, mais ou menos. Então você veja, é muito diferente isso daí, não existe obrigatoriedade nesse campo que eu falei das artes marciais, e esse da maçonaria é a mesma coisa, sabe? Não existe diferença quanto a isso. Bom, espero ter respondido as perguntas periclitantes, né? E se você tiver alguma pergunta a mais, me acompanhe lá no canal, assista os vídeos e descubra o que é a maçonaria, afinal de contas. Vou ficando por aqui, um forte abraço, obrigado pela oportunidade aqui de dirimir algumas dúvidas com relação a essa ordem fantástica que é a maçonaria. Um abraço, David, e a todos os assinantes aqui do canal Sindicância em 5 minutos. E aí, pessoal, gostou? Então, assim, deixa o teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e, claro, comentar aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Bom, 3 avisos que eu falei que seria importante você me acompanhar até o final para a gente explicar para vocês aqui. O primeiro deles é sobre o assunto tratado hoje aqui no canal. Você pode ver que eu estou com uma roupa diferente do que foi da chamada. Por quê? Porque eu senti a necessidade de vir falar aqui hoje, dia 2 de agosto, domingo, são agora 6 horas da tarde, para vir falar para vocês sobre isso. Por quê? Porque as redes de televisão agora, hoje, estão vinculando algumas notícias meio esquisitas sobre esse assunto. Então, assim, você quer realmente saber sobre este assunto de forma oficial, de fonte segura, está aparecendo agora para você aqui o card com o endereço do canal Fatos Maçônicos do Luiz Miller. Se inscreve lá e acompanha, porque lá sim a gente pode ter certeza das informações que tem uma fonte adequada. Muita coisa, muita bobagem, muitos mitos são falados na internet sobre esse assunto, maçonaria. Então, lá, eu me inscrevi a semana passada, já estou conhecendo, entendendo algumas coisas lá que é importante. Se você tem curiosidade sobre isso, se inscreve lá, tá bom? A segunda coisa, que é muito importante, aqui embaixo, na descrição deste vídeo, tem as minhas redes sociais. Me segue lá. Tem o Instagram, o link para o Instagram, me segue. No Facebook, tem o link para você me seguir lá. Pede amizade lá que eu aceito você. Não tem problema, porque tem muita informação que é rápida e que sai lá nas redes sociais, não vem aqui para o YouTube, tá bom? E claro, tem o canal do Telegram, tá aqui embaixo também. Se você tem Telegram, se inscreve no canal Sindicância em 5 minutos, que lá é informação em tempo real para você. Muito legal, muito importante que você esteja inscrito lá. O terceiro aviso, e não menos importante que os demais, é o seguinte: a partir de agora, o Sindicância Entrevista vai conversar, que é uma série do Sindicância em 5 minutos, vai conversar com algumas autoridades, inclusive políticas, para fazer o quê? Para tentar entender a estrutura da segurança pública, da polícia penal e o que mais interessa para a sociedade em geral, tá? Então, o Sindicância Entrevista é um canal democrático e vai continuar sendo, não tem ideologia partidária, não tem ideologia política, não tem uma preferência partidária e vai ouvir todo mundo, independente da sua ideologia, porque independente da sua religião, não importa para o Sindicância em 5 minutos. O que importa é acrescentar e fazer com que
avanço, o conhecimento, o discernimento para você, para que você possa formar a sua opinião, tá bom? Isso é importante você saber. Fique ligado, tem entrevistas muito legais aí no decorrer da semana. E acompanhe a gente nas redes sociais que a gente vai noticiar as próximas entrevistas. Um abraço e até o próximo vídeo.